Bom, e aí para finalizar a correção, né, da atividade, dois fenômenos aqui importantes, mas talvez, nós vamos ouvir falar muito mais da eutrofização do que da floração das águas, certo? Lembrar que é um problema desencadeado aí pela poluição das águas, principalmente aí pela falta de saneamento básico e outros cuidados. Então, bora ajudar você a completar a sua resposta aí sobre a eutrofização. Bom, primeiro vamos entender aí esse nome aí que parece estranho, mas se a gente entender a origem da palavra, pode facilitar aí o entendimento. Essa palavra aí vem de onde? Eu significa bom, né? Vem do grego, eu significa bom, e trofos, de trofização, significa alimento. Então, resumindo a história, eutrofização é a gente colocar alimento, no caso aqui, em alguns ambientes aquáticos, certo? Porque normalmente, aqui é um estado, digamos assim, equilibrado, normal, né? Sem nenhum distúrbio, um desequilíbrio nesse ambiente aquático. E aí nós temos, animais, como os peixes, mas nós temos também seres aí microscópicos que a gente nem vê, como por exemplo as algas, né? E algumas cianobactérias e por aí vai. E aí perceba que todo mundo aqui consome o oxigênio. O peixe precisa do oxigênio que está na água e essas algas também vão precisar do oxigênio que está na água. Porém, o que acontece? Se a gente não tem o devido saneamento básico, se os esgotos não são devidamente tratados e são jogados, por exemplo, num reservatório de água como esse, o que é que pode acontecer? Bora ver aí. O esgoto, que não é tratado, isso é falta de saneamento básico. Esse esgoto ele pode trazer nutrientes, até porque dá para a gente se lembrar, né? O tanto de coisa que desce aí pelos esgotos da nossa pia, da nossa cozinha, né? Da nossa casa e de outros lugares, e isso, o que vai junto com o esgoto, certamente vão elementos químicos, vão moléculas, vão substâncias que servem como nutrientes. Principalmente, se tiver nitrogênio e fósforo. Aí o que acontece? A gente joga esgoto na lagoa. Se a gente usa muitos fertilizantes, estamos usando na lavoura. E quando chove, a água arrasta esses nutrientes todos para dentro do reservatório de água, a gente está colocando comida. Se lembra aí que eutrofização, eu é boa, trofos, alimento, ou bom alimento. Então, no processo de eutrofização, nós estamos enchendo o reservatório de água de alimento. E aí o que acontece? As bactériazinhas aqui, ou essas algas, tendo alimento, elas vão se multiplicar. Né? Vão se multiplicar bastante, é claro, porque tem alimento suficiente. E só que à medida que elas se multiplicam, elas vão consumindo mais oxigênio. E elas vão consumindo tanto oxigênio que depois elas mesmas vão morrer, outros seres vivos também vão morrer por falta de oxigênio, e depois elas ainda podem servir, né, o cadáver dessas bactérias e algas ainda poderá servir de alimento para outras bactérias que vão se multiplicar, e aí essas bactérias costumam inclusive liberar substâncias muito tóxicas aí para a água. E aí o resultado disso aqui tudo no final, é isso. Olhar para uma lagoa, olhar para um açude, olhar para um rio e ver a coloração da água desta natureza aqui. Tá certo? Então aqui certamente é uma lagoa que a gente pode dizer que está eutrofizada. Tá certo? Sofreu o processo de eutrofização. Isso tem a ver com a poluição da água? Tem, né? Só voltando aqui. Por exemplo, a falta de saneamento básico, onde os esgotos não são tratados e do jeito que, né, o que sai desse esgoto não tem tratamento, cai dentro de um reservatório de água, serve de alimento para esses micro-organismos, se multiplicam demais, consomem muito oxigênio, oxigênio importante inclusive para outros seres vivos, e aí gera todo esse desequilíbrio aí ambiental por conta da poluição da água.